O presidente Lula está cuidando da população brasileira como um todo, como se cuidasse da sua própria família. É verdade. Eu sei que aqui virá muita gente, muitos reacionários, me xingando, perguntando de onde eu tirei essa ideia. Essa ideia não fui eu que tirei. Os dados estão aí. O presidente Lula está mexendo com os donos da senzala, com o pessoal da Faria Lima, com o pessoal do agro, com os jornalões, com as blogueiras da Globo News, com a Andréa Sadi, com a Daniela Lima, com o Valdo. Estou mexendo com gente muito poderosa, porque o presidente Lula quer o bem comum, está fazendo da política brasileira a arte do bem comum, como Molière dizia lá atrás. Mas a Casa Grande não quer. Quando o presidente Lula estava na França e houve uma reunião na casa do Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, e 3 dias depois o Hugo Motta quebrou o acordo, o presidente Lula chegou furioso e ameaçou ir ao STF, porque o Hugo Motta derrubou o veto do presidente Lula. E o presidente Lula, com muita sabedoria, procurou alguns juristas, procurou o advogado-geral da União, o Jorge Messias, se aconselhou e falou, viu, se eu for até o STF, eu tenho como reverter esse veto do Hugo Motta, que me abraçou, mas depois me apunhalou meus ministros, como a Gleisi Hoffmann, como o Fernando Haddad. Curioso, hoje eu estava conversando com um empresário é assim, empresário meia boca, meia bomba, sabe? O cara é bolsonarista de primeira hora, o cara não suporta o Fernando Haddad, o cara fala mal do PT o tempo inteiro, é o chamado pobre de direita. O pobre que sabe que o Brasil está melhor, mas continua massacrando o presidente Lula, o bom governo do presidente Lula. O cara está ganhando dinheiro no governo do presidente Lula, mas prefere o Bolsonaro. Que loucura isso, né, gente? E ainda se diz muito inteligente. Pois muito bem, o presidente Lula deu entrevista para a Rede Globo, uma emissora da Bahia, que pertence ao Grupo Globo, e ele foi bem enfático, ele disse, eu vou para cima do Hugo Motta, eu vou para cima do Alcolumbre, eu vou perguntar se eles são homens, se eles se garantem naquilo que eles falam ou não. O que eu prometi de taxar as grandes fortunas e cobrar menos impostos daqueles que ganham menos, eu vou manter. Eu vou manter o Brasil crescendo. Não vou deixar o meu governo ser sabotado por esses que estão aí a serviço da Casa Grande, dos donos da senzala. Causou um alvoroço tremendo. O presidente Lula está peitando o Senado Federal, está peitando o Hugo Motta. Sim, tem que peitar. Tem que peitar. O presidente Lula, do lado dele, tem o povo brasileiro. Tem o povo que sabe que está vivendo melhor, que está comendo melhor, que o Brasil está crescendo, que o Brasil nunca teve tanto emprego como agora, que acabou a fila do osso. O Brasil que investe na educação, na saúde, na segurança, na moradia. E o presidente Lula o tempo inteiro é achincalhado. A mídia corporativa, vez por outra, solta pesquisa, em muitos casos que eu acho um disparate, onde não colocam o presidente Lula no pleito de 2026, mas colocam o Bolsonaro, que está inelegível, está na antessala da prisão. O presidente Lula está incomodando muita gente. E se você me pergunta, Heleno, ele deve se aproximar mais do Senado Federal e da Câmara dos Deputados? Depende. Depende. Se for para ficar na mão do Centrão, não. É melhor? Não. Mesmo o presidente Lula tendo minoria do seu lado, ele deve negociar. É isso mesmo, negociar, para que ele possa terminar o seu primeiro mandato, agora na sua volta como presidente da República, terminar bem, se reeleger até 2030 e a partir daí, a partir de 2028, ele começar a pensar em quem vai colocar no seu lugar.
lá em 2030. Enquanto isso, o Brasil continua crescendo. O Hugo Mota está acenando para o presidente Lula, está em Portugal, mas está acenando para o presidente Lula. Viu, vamos conversar. Eu acho que eu exagerei. Eu carreguei demais nas tintas. Eu acho que eu agi como um moleque. Agiu sim. Agiu sim. O próprio Gilmar Mendes falou que o presidente Lula tem razão. O próprio Alexandre de Moraes meio que disse assim: presidente, nós estamos aqui, se precisar, pode mandar qualquer bucha para cá, que a gente lhe ajuda. O Brasil precisa de pessoas que mantenham a Constituição Federal, que mantenham os direitos adquiridos pelo povo. O povo brasileiro precisa do presidente Lula lúcido, trabalhando do modo que ele está trabalhando, dividindo o pão. Porque quando ele fala em taxar as grandes fortunas, com certeza, se tu tiver neste vídeo, neste canal, tu não é um milionário. Porque, para começar, um milionário, ele está por aí, está em Dubai, ele não tem tempo de ficar vendo televisão. Ele tem quem cuide das suas contas bancárias, dos seus investimentos. Então, se você ganha 8, 10 mil reais, se o teu salário é isso, é esse, 8, 10 mil reais, velho, tu é pobre. Se tu ganha 15, 20 mil reais e tu é assalariado, tu continua sendo pobre. Pode até viver melhor. Mas se tu ficar um ano sem trabalho, tuas economias vão embora. Então, sem essa de se achar dentro da panela, sendo que você está fora da panela. O que mais se vê por aí são pessoas ganhando 2, 3, 4, 5 mil reais e se sentindo parte da elite. Não, gente, não. Para você ser considerado rico, primeiro, você não pode nem ficar vendo seu extrato bancário. Tem quem veja para você. Isso é fato. E contra fatos não há argumento. O presidente Lula está fazendo muito bem peitar essa coja da Casa Grande, peitar os cães famintos, aqueles que gastam tudo, absolutamente tudo, que deveria dividir com o pobre e não divide. Eu vi uma entrevista do presidente Lula, na verdade não é nem uma entrevista, é meio que uma palestra, uma apresentação dele, ele achincalhando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é tão frouxo que antes de ser condenado já está pedindo anistia. Já faz tempo que ele está pedindo anistia. O Bolsonaro vive pedindo pix para aqueles seus apaniguados, para os seus apoiadores. E o presidente Lula bate no peito e diz: eu nunca irei pedir um pix para ninguém. Eu nunca irei pedir dinheiro para as pessoas que ganham tão pouco nesse Brasil. O presidente Lula fala do presidente Lula: eu nunca irei pedir um centavo para ninguém. E aqueles que dizem que o presidente Lula roubou e que está roubando, não consegue provar nada. Interessante é que esse empresário de hoje, ele falou que odeia o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro condenou o presidente Lula, mas que não tem embasamento, e hoje o presidente Lula é um descondenado. Fala o que para essa gente? Dar risada e sentir pena. Eu sou Heleno Colheita e você está no Brasil de Plantão. Se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e sem anistia para golpista. Grande abraço e a gente volta.